Boa tarde, mais uma edição do programa Primeiro Escalão, que hoje recebe o empresário, produtor cultural, tradutor e intérprete Malcolm Forrest, para trabalhar comigo no programa desta terça-feira. Para participar da entrevista, eu convidei o jornalista e comunicador Luiz Cláudio Carvalho. Obrigado, Luiz. Obrigado, Malcolm. Obrigado. Malcolm, você se notabilizou como cantor no passado, participou de programas da Jovem Guarda, tem uma empresa que faz tradução simultânea, é intérprete, foi professor de inglês. Mas eu quero começar a entrevista pelo tema mais atual da sua vida profissional. Você recentemente se tornou produtor cinematográfico, produziu e lançou ano passado o filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, um documentário, um filme-documento sobre a vida de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre este trabalho que você desenvolveu e esse teu lado de produtor cinematográfico. Pois bem, muito obrigado em primeiro lugar, Caetano, pela essa oportunidade de não só estar com você, que é uma grata satisfação, mas também poder falar um pouquinho desse trabalho que eu tenho feito. Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, né? O Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, como você disse, e ele é uma figura assim muito interessante, muito carismática, Sim, muito querida do Brasil, né? Pelos seus milagres, pela sua cultura, seu conhecimento. Ele, além de ser um sacerdote franciscano, começou como estudando para ser um jesuíta, ele também foi poeta, participou da fundação da primeira Academia de Letras de São Paulo, sim, cantor, e tinha os dons fabulosos, assim como de bilocação, estava em mais de um lugar ao mesmo tempo. Agora, o processo de canonização e de santificação de Frei Galvão demandou um bom tempo. Isso foi resolvido pelo Vaticano, com participação dos cardeais, do Papa. E um dos pontos principais que determinam a santificação, a canonização de um santo, são os milagres. Frei Galvão fez milagres no Brasil? Sim, ele fez. Quais? Sim, ele fez e faz, continua fazendo. É um dos santos de maior número de milagres, talvez na história do Brasil, né? Da fé, da devoção brasileira, porque já em vida ele tinha fama de santidade, né? Sim. E ele viveu no século XVIII. Exatamente. Ele nasceu em 1739 e faleceu em 1822, o ano da independência do Brasil. E os milagres eram os mais fantásticos e diversos possíveis. As curas são contínuas, a gente tem muitos casos de cura, de pessoas que estavam enganadas e sobrevivem, voltam a viver. Mas, como diz a irmã Célia Cadorim no filme, que é uma das entrevistadas, a irmã Célia foi a postuladora da canonização de Frei Galvão e também da Madre Paulina, que é outra santa que viveu no Brasil, embora tenha nascido na Itália, né? Mas foi canonizado? Foi canonizado. Mas nós temos dois santos brasileiros. Frei Galvão, que foi o primeiro, e recentemente Padre Anchieta. O Frei Galvão é o único nato no Brasil. O Padre Anchieta é Padre espanhol. Anchieta, não, ele nasceu em Tenerife e estudou em Coimbra, em Portugal, e de Coimbra ele veio ao Brasil. É uma outra história muito interessante. Nós já estamos começando a fazer os primeiros planos de um filme sobre a vida do Padre Anchieta, São José de Anchieta. Mas, enfim, como diz a irmã Célia Cadorim, o que faz o santo não é o milagre, é o amor. É o amor ao próximo, o amor a Deus. E na medida que o santo, a pessoa que vai se santificando, começa a amar intensamente a Deus e a amar o seu próximo, porque é a nossa missão aqui na Terra, ela começa a ter um pouquinho do poder de Deus. É assim que eu explico como leigo, né? Por que o poder de Deus? Porque Deus é onipotente, onipresente e omnisciente. O que significa isso? Onipotente, que ele tem todo o poder. Onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente. E omnisciente, ele sabe tudo. Então, Frei Galvão tinha premonição, ele sabia o que estava acontecendo em Portugal em um determinado momento. Ele estava em mais de um lugar ao mesmo tempo, que é o fenômeno da parapsicologia de bilocação,
e ele tinha o poder de curar e de fazer vários milagres. Antes de passar a palavra para o Luiz Cláudio, eu queria te perguntar o seguinte: você lançou o filme em DVD, ou seja, ele foi exibido em emissoras de televisão, sim, aqui no Brasil, em São Paulo, pela TV Aparecida, se Aparecida, não me engano, e ainda não foi lançado nos cinemas brasileiros. Quais são os projetos de lançamento no cinema brasileiro? Você falou bem, Caetano. Normalmente um filme é lançado primeiro no cinema. Primeiro no cinema. Você DVD, fez o contrário. O contrário, né? Nós pensamos, como dizem os americanos, thinking out of the box, pensando fora da caixinha. Agora, tem uma razão prática também. Nós temos um incentivo fiscal de lei Rouanet, como se chama a lei de incentivo à cultura, sim, que nos permite conseguir doações ou patrocínios para o filme, que são dedutíveis do imposto de renda de quem oferece o patrocínio ou a doação. Então, com essa verba que esperamos conseguir, nós vamos promover mais o filme nos cinemas, inclusive, né? E contando com a ajuda dos amigos jornalistas sempre. Luiz, por favor. Malcolm, parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria de uma curiosidade, assim, como é que surgiu a vontade de fazer esse documentário? Muito bem, é uma pergunta muito própria, porque eu não sou nem padre, nem nunca fui muito religioso, mas com o passar dos anos fui me voltando mais a Deus. Existe uma história interessante aí nesse processo. Existe uma história interessante. Nós vivenciamos um verdadeiro milagre com um rapaz que eu não conhecia, mas que era filho de uma amiga, né? O Felipe. Então, ele estava com uma doença autoimune no Hospital Sírio-Libanês, desenganado pelos médicos, a mãe enfermeira e o pai médico, né? E não tinha esperanças para que esse menino se salvasse, com 17, 18 anos. E eu ouvi essa conversa no telefone, a minha mãe, Dona Lígia, estava na sala ao lado, isso já faz muitos anos. Ela ouviu o final da conversa, me perguntou o que foi que aconteceu. Aí eu disse, olha, é o rapaz, o Felipe, filho da Marilene, que está nas últimas, desenganado. E ela imediatamente falou da outra sala, precisamos pedir para Frei Galvão. E quando ela foi falando, precisamos pedir, na minha mente veio logo a lembrança de Frei Galvão. E ela depois me disse que sentiu que alguém tocou o braço dela. E Dona Lígia não é de ouvir vozes, de sentir coisas assim. Foi a única vez que ela me reportou isso, né? E aí nós entramos em contato com a Marilene, através da Bárbara, e pudemos oferecer as pílulas de Frei Galvão, que é uma devoção muito característica de São Frei Galvão, e rezamos a novena, e a mãe recebeu também as pílulas e a novena por uma outra pessoa, e o resultado foi surpreendente, né? Aos poucos ele foi melhorando, e ficou 60 dias internado, uma boa parte acho que algumas semanas na UTI, sim, voltou para casa em cadeira de rodas, ele que tinha ficado totalmente paralítico, com uma afecção no bulbo cerebral, uma desmelinização do bulbo. A capa do bulbo é o nervo que vai ao cérebro, onde estão todos os comandos funcionais do organismo. Então ele perdeu aquela capa, achavam que era uma meningite, não sabiam o diagnóstico, e tudo descontrolado, febre alta, temperatura alta, a pressão sanguínea oscilando, batimento cardíaco, não falava, paralisado totalmente. E tudo isso se reverteu. Ele se recuperou plenamente, ao ponto de 60 dias, 4 meses depois, já está fazendo windsurf, praticando esportes, não teve sequela nenhuma. Aconteceu em que ano, Mal? Isso foi mais ou menos em 95, 96, porque em 98... Frei Galvão, perdão, foi depois da beatificação, foi em torno de 98. Sim. No filme a gente relata com detalhes, as datas, conta essa história, conta depoimentos, contamos a vida de Frei Galvão e um pouco da história de São Paulo e do Brasil. Bem, configurada essa cura, nasceu o projeto. E isso, você detalhasse um pouco mais sobre o projeto do filme, que foi a pergunta do Luiz. A pergunta do Luiz Cláudio. Aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu vi que o rapaz estava muito mal, eu fiz uma promessa, né? Eu disse a mim mesmo, se o Felipe ficar curado, né, eu vou fazer um filme sobre a vida de Frei Galvão. Eu já tinha o projeto do filme, mas com esse fato difícil, né, na vida do rapaz, da família,
eu me propus a fazer o filme se ele ficasse bom. Eu vou fundo, vou fazer todo o meu possível, porque nem sempre a gente pode realizar um filme, não é uma coisa, não é uma brincadeira, né? Mas Deus facilitou tudo e não foi assim uma sopa de mel, não foi fácil fazer, foram muitos anos de trabalho, mas ele foi realizado, o rapaz se curou com a intercessão de Frei Galvão e nós fizemos o filme, está pronto em DVD, disponível para as pessoas que quiserem assistir e com isso conhecer um pouco mais de Frei Galvão e ganharem com a fé. Interessante. E quando você pretende lançar o filme no cinema, sendo mais objetivo? Qual é o projeto de lançamento nos cinemas? Nós vamos ter em outubro desse ano já uma promoção maior do filme através da editora Paulinas e a ideia é que em 2015 a gente esteja nos cinemas no Brasil. Nós fizemos uma apresentação também em Paris, na Embaixada do Brasil em Paris, com a ajuda de todo o corpo da Embaixada, o corpo cultural, que foi muito bom, inclusive já temos uma versão para francês da novena de Frei Galvão. Meu pai, Paul Donovan Kiger, ele fez a tradução para inglês da novena e da oração de Frei Galvão. Foi a primeira tradução. E agora a gente tem a versão em francês e temos uma possibilidade de lançamento na França também, né? Mas seguramente 2015 vai ser o ano do cinema, né? Depende da gente conseguir também o patrocínio buscado pela lei. Luiz, por favor. Há algum propósito também no lançamento do filme de levar um pouco mais de fé às pessoas? Ou isso estaria ligado diretamente à fé católica? Ou você abrangeria todos os outros tipos de fé e religiões ou denominações existentes? Eu acho que isso é uma observação bem atual, né? Claro, a ideia do filme é levar fé, conforto, esperança, caridade para as pessoas, né? Esse é o objetivo, independentemente de, vamos chamar de bandeira religiosa, né? É claro que o cristianismo é o cerne, né? Jesus Cristo é o centro da nossa devoção, sem a menor dúvida, mas os católicos acreditam nos santos, né? Nos santos como intercessores. São seres humanos como nós que conseguiram, por toda uma dedicação a Deus e ao próximo, alcançar um nível de santidade, como eu expliquei agora há pouco. Né? Passam a ter até poderes de cura e são, sobretudo, exemplos de vida para nós, meros mortais, né? Então, já os evangélicos têm uma vocação de adoração direta a Deus, a Santíssima Trindade, o Antigo Testamento, tudo que aconteceu na vida de Jesus com os apóstolos, e eles não têm os ídolos nas igrejas, não têm a devoção dos santos, mas é a mesma fé, a mesma fé cristã, talvez um caminho um pouco direto, mais diferente, mas para quem não é católico, o filme traz muitas coisas interessantes sobre o catolicismo que se pode entender melhor assistindo o filme, e exemplo de vida. É um exemplo de vida para qualquer pessoa, seja cristão, judeu ou qualquer, ou mesmo ateu, né? É um exemplo de vida muito, muito bonito. Qualquer pessoa que seja espiritualista, né? Exato. E todo mundo chega um momento na vida, eu acredito, né? Passa a buscar a Deus, o aspecto espiritual, a grandeza maior da vida, que é justamente... Até os psicólogos admitem que tudo gira em torno de uma questão existencial também. E chamada fé. Malcolm, a Igreja Católica tem vivido, eu poderia dizer, nos últimos 10, 15 anos, um período de grande fastígio, de recrudescimento da fé católica. Temos como representantes que têm participado deste processo de recrudescimento da Igreja Católica e da fé católica, o Padre Marcelo Rossi, Padre Juarez Castro, Padre Fábio Melo, entre outros. E o Papa Francisco, recentemente, com a sua visita ao Brasil no ano passado, trouxe mais um grande momento de fé para a Igreja Católica no Brasil. Você me disse um pouco antes de começarmos o programa que um dos seus projetos é levar este filme, Frei Galvão, e entregá-lo pessoalmente ao Papa Francisco no Vaticano. Eu acho que seria também um grande momento
de recrudescimento, de fortalecimento dessa fé, a entrega desse filme para o Papa Francisco, porque redundaria numa grande divulgação desse filme, não só no Brasil, como também no exterior. O que você poderia falar sobre isso? Sim, é muito importante. O Papa Francisco, a vinda dele ao Brasil com a Jornada Mundial da Juventude, trouxe assim um alento, né? Um alento para todo o povo brasileiro. Nós estávamos naquele momento com muitas manifestações, né, sobre aumento da passagem de ônibus, sobre contra a corrupção, que é claro, todo mundo é a favor do fim da corrupção, é a favor de mudanças para melhor. Quem não quer mudar para melhor? Todo mundo quer. Mas também o Papa Francisco trouxe assim uma docilidade, uma coisa de fé interior, que voltou, uma chama que voltou a arder, né, como você bem disse. Então, naquela ocasião, Dom Odilo, que é o nosso cardeal da Arquidiocese de São Paulo, gentilmente se prontificou em levar uma cópia do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, às mãos de Sua Santidade, o Papa Francisco. E também eu estive numa coletiva de imprensa, porque durante a Jornada Mundial da Juventude houve um festival de cinema católico, cristão, né? E Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, foi exibido, foi um dos filmes escolhidos para essa mostra. Então, nós tivemos uma coletiva de imprensa onde foi apresentada a ideia, inclusive nós propusemos, eu fiz uma pergunta ao assessor do Papa nessa coletiva de imprensa, que eu perguntei se o Papa teria tempo de ler os livros e principalmente de assistir os filmes que lhe eram oferecidos, né? E disse mais, não seria interessante promover uma sessão de cinema no Vaticano, em que Sua Santidade participasse, ou um festival de cinema uma bela ideia, católico, porque nós temos um grave problema com a mídia, de forma geral, que são os filmes violentos, os filmes que são puro materialismo, violência, drogas, né, sangue para todo lado. Então, nós temos que resgatar o cinema de entretenimento, o cinema que faça bem à alma, né? Não um que te deixa estressado e pior do que quando você... E o cinema temático, né? Que é o caso de Frei Galvão. Pois é. Então, o cinema temático. Então, aí, nesse ponto, aí, até o assessor de imprensa do Papa Francisco, ele não sabia responder se teria tempo, mas que a ideia era boa, era, né? Então, agora, vamos ver se a gente consegue um acesso direto à Sua Santidade para levar em mãos o filme, né? E também divulgar na televisão. Uma ideia que eu tive recentemente é de termos um programa com um padre ou mais religiosos que apresente diariamente a novena de Frei Galvão. A gente tem no Facebook uma página, uma fanpage, como se diz, Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. E as pessoas ali vêm diariamente para recolher alguma coisa de fé, alguma gota de fé, alguma conforto, né? Pílula de conforto, entendeu? E seria interessante termos a novena na televisão também. Então, tudo isso está na pauta como um remédio para as almas nessa fase da humanidade tão difícil, de tanto estresse. E quem quiser adquirir o DVD, onde e como adquirir uma cópia do DVD? Frei Galvão. Ele está à venda pelas Paulinas, nas lojas Paulinas em todo o Brasil, todas as capitais do Brasil têm. Na internet você encontra no Facebook também, na página Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, tem como adquirir pelo Facebook também. E a Livraria Cultura tem à venda, tem alguns outros sites, inclusive a loja do Mosteiro da Luz. Sim. Muitas lojas têm, em Aparecida do Norte, você encontra. Enfim. E algum portal, algum site específico que a pessoa pode fazer a solicitação, fazer o pedido? Sim, tem o www.arquitetodaluz.com.br. Anote aí, www.arquitetodaluz.com.br. Luiz Carvalho, por favor. Ok, a gente pode mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. No background do Malcolm também nós temos aqui um CD que foi lançado quando, Malcolm? Fala um pouquinho para a gente desse CD aqui, como é que foi esse trabalho. O Malcolm foi cantor do passado, foi um grande compositor, um grande cantor e vivia desta profissão, né, Malcolm? Como cantor e como compositor. Sim. E o interessante aqui é que o repertório é a maioria em inglês, não é isso? É todo em inglês? Eu gravei bastante em inglês,
desde os final dos anos 70, 80, né? Eu gravava na Som Livre, fiz muitos temas para as novelas da Globo e do SBT também. E esse trabalho em particular é um CD que foi lançado na Inglaterra, chama-se Legends, é o título que foi dado na Inglaterra. Mas ele é parte do projeto chamado Hollywood Heroes, Heróis de Hollywood. E eu sei que o Caetano Bedak, nosso querido amigo aqui, é um fã incondicional. É uma canção dessa maravilhosa, muito bonita. Canção muito bonita, de fato. Então, eu quase sempre gravei em inglês. A primeira música que eu compus, gravada por um cantor, chama-se A Chave. E é uma música que o Rony Fon gravou, né? Certo. E agora só uma correção, Caetano, eu continuo cantando, viu? Eu não parei, Pois não. Inclusive, no filme do Frei Galvão, eu compus toda a trilha musical. Os arranjos são do Ocimar, maestro Ocimar de Paulo, e a gente vai ter um CD com essas músicas que eu espero poder voltar para te entregar em mãos. Fico felicíssimo em saber que você continua cantando, Mal. Você é um excelente intérprete, tem uma voz muito bonita, Obrigado. Tem músicas maravilhosas. Fico felicíssimo em saber que você continua cantando. Muito obrigado. E assim, é letra e música sua ou tem? Eu tenho parceiros também, mas eu faço música e letra, né? Hollywood Heroes, por exemplo, é uma composição sua, autoria e isso. música. A música é minha, a letra... não, a música foi do Anthony, que é um parceiro meu. E eu fiz a letra e gravei também, né? E nós vimos aí fotos aí antigas, Sim. Fotos de cinema. Aí, por exemplo, no filme O Mundo Louco de Julius, Sim. Com Timothy Bottoms, Barbara Siegel, eu participei como ator nesse filme lá em Hollywood, né? Em 70 e poucos, né? Antes de voltar ao Brasil. E aí já era no programa Raul Gil, com Naim e Patrick Dumont. Anos 70. Final dos anos 70, 80 e poucos. 83, por aí. 84. Isso. Interessante. Aqui eu estou assinando um contrato com a RCA Victor, com o Osmar Zan, né, que era o diretor na época, amigo Osmar Zan. E dentre as composições aqui tem uma interessante que é Just a Face in the Crowd. Just Another Face. Just Another Face in the Crowd. Tem um amigo meu que adora essa música. Qual é a história dessa música? Essa música não é minha, essa é uma das composições que... Nesse CD eu tenho composições de outros cantores, de outros compositores também, né? Então, ela é uma música que fala de uma moça que virou artista, ficou muito famosa, e o namorado passou a ser apenas mais um rosto na multidão. Sim. É uma balada romântica muito bonita, muito bonita. Tem ali um cartaz de Hollywood. Aí é o famoso cartaz de Hollywood. Totalmente hollywoodiano. Essa é parte do clipe que nós fizemos na época. Que Hollywood Heroes é um título muito sugestivo e que você presta uma homenagem aos grandes artistas de Hollywood, aos grandes artistas de cinema, né? De cinema. Artistas desses grandes ídolos, grandes nomes do cinema internacional. Exatamente. Você poderia descrever o que você fala nessa canção? Então, aliás, você poderia regravar e relançar essa música, que é bem oportuna. Nós temos um projeto já andando... ainda um pouco lentamente, mas de fazer um musical com esta música, com o tema. E o Hollywood Heroes, então, trata dos grandes nomes da tela. É uma homenagem... Os grandes clássicos, né, na verdade. Os grandes clássicos dos anos 20, 30, 40. O projeto ficou inicialmente nessa linha antes do advento da televisão, né? Sim. E agora, então, é uma homenagem a Humphrey Bogart, a Charlie Chaplin, né? A James Dean, são os grandes nomes que marcaram o cinema de entretenimento, né? Que é aquilo que a gente estava falando, o cinema divertido, né? O cinema que faz bem e faz as pessoas rirem. Então esse é o fundo, né? E também uma crítica... já existe um projeto de criação de um musical. Vamos fazer um musical com essa música e... Espero que você possa estar lá na estreia. Eu aproveito para indicar, eu reputo como um dos principais, se não o principal diretor de musicais do teatro brasileiro, o Jorge Tacla. Jorge Tacla. Que é uma figura de extrema sensibilidade, uma cultura gigantesca, e que seria o homem
um profissional talhado para dirigir esse musical. Sugiro que você converse com o Jorge Tacla, porque Sim. isso aí tem o DNA do Jorge Tacla, esse então, projeto. O Jorge Tacla, inclusive, é um amigo meu, eu não o vejo frequentemente, infelizmente, mas eu fui o tradutor na estreia do Fantasma da Ópera, do Chicago e vários outros musicais que ele dirigiu. Né? Exatamente. Então, é uma ótima lembrança, Sim. assim, o Jorge Tacla. Ele produziu, inclusive, com a Marília Pera em Paris, um musical. Em Paris também é um grande centro de musicais, né? Sobre Coco Chanel. Né? Então, vamos conversar com o Jorge Tacla, sim, né? Porque acho que você descreveu muito bem, você focou muito bem. O DNA desse projeto é o DNA também do Jorge Tacla, nosso amigo. Mas, Malco, conta pra gente, dentro dessas várias atividades que você exerce, qual é que te dá mais prazer e que você mais gosta realmente de fazer? Olha, eu sou muito curioso. É uma atividade, não interrompendo a tua resposta, o Malcolm também é tradutor e intérprete. Essa é uma das atividades que ele desenvolve e pratica religiosamente com muita frequência. Ele é um dos tradutores da Rede Globo há muitos anos no grande evento cinematográfico do ano, que é a premiação do Oscar. Exato. O Oscar, eu traduzi 7 vezes a premiação do Oscar, 10 vezes o Miss Universo, todos os Grammy Awards, Casamento Real, né, e tantos outros, fora congressos e conferências. Agora, a pergunta do Luiz Cláudio é assim, o que dá mais prazer, o que a gente curte mais? Então, eu sou muito curioso, então eu gosto muito de pesquisar, né? Gosto de criar e de performance, de fazer performance, né? De cantar e atuar, dirigir, e a gente fica muito irrequieto se não está fazendo algumas dessas coisas, né? E a tradução simultânea, eu gosto muito dos programas de televisão ao vivo, né? Eu tenho feito no SBT recentemente uma série de astros americanos, internacionais, como agora o famoso DJ, o Fatboy Slim, né? Sim. E atores do filme X-Men, enfim. Então, eu gosto muito do ao vivo, porque no trabalho de intérprete, Caetano, a gente tem que ser um ator, né? Eu acho que os tradutores tradicionais que fazem interpretação, eles estudam a língua, eles estudam várias coisas para falsos cognatos, para não errar a tradução, né? Porque tem aquele velho ditado italiano, traduttore, traditore, né? Ou seja, há muita traição na tradução. É porque eu ouço muitas críticas às traduções simultâneas, não só na televisão brasileira, como também nos eventos corporativos, erros terríveis que levam a interpretações e conclusões errôneas por parte dos receptores que recebem essa tradução. Como é que você avalia o nível dos nossos tradutores e intérpretes? E indo mais longe, o ensino da língua inglesa. Eu li recentemente um trabalho de pesquisa publicado na Folha de São Paulo, que mais de 70% dos executivos brasileiros não falam a língua inglesa com fluência, com domínio efetivo do idioma. Como é que você vê isso? Falando sobre a tradução, os erros de tradução e o ensino e o aprendizado do idioma no Brasil. Bom, que há erros, a gente sabe, e também ninguém é perfeito, às vezes acontece alguma coisa, mas quando acontece com muita frequência, é sinal de que o profissional não está preparado para isso. Né? Exato. Então, às vezes são professores de inglês que mal sabem a língua, não viveram num país de língua inglesa, né? E que são colocados numa situação de saia justa, tem que traduzir. A gente vê isso acontecer até na televisão. Mas o ensino do idioma. O ensino do idioma você também atuou como fraco. professor no início da sua vida profissional. Inclusive, a gente promove uma imersão de inglês. Todo ano temos 2, 3 imersões em São Paulo e também participando no exterior. Quem promove a imersão? Eu participo junto com o Valdemir Passos. A gente chama de uma immersion. Escola? É um immersion, método de imersão, immersion method, né? Porque é a maneira da pessoa se desinibir, porque um dos problemas do aprendizado da língua é a inibição. Então, entre não falar ou falar errado, é preferível falar errado.
como dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica... Se trombica. Um dos maiores problemas do mundo é a falta de boa comunicação, né? Todos os erros que acontecem, inclusive erros médicos, são por má comunicação. Então, veja a importância que tem as pessoas que apresentam um programa de rádio, de televisão, ou que fazem uma tradução, ou mesmo no dia a dia. Se comunicar é vital, né? Então, essa notícia de que 70% não falam com fluência, o inglês, se viram, se comunicam, mas não tem um domínio efetivo. Muitos diretores e donos de empresa, executivos, também não têm formação superior. Quer dizer, há muito, embora o talento gerencial brasileiro seja muito bom, como também os pilotos são muito bons, porque para dirigir no Brasil você tem que ser um bom motorista. Né? E para se virar nesse emaranhado de impostos e dificuldades que tem o custo Brasil, o talento gerencial acaba aparecendo. Mas é uma verdade, o inglês precisa ser melhor estudado, mais conhecido. Eu acho que agora com a Copa do Mundo e vem a Olimpíada aí, o Brasil vai se colocando um pouquinho mais no centro do mundo, entendeu? Porque uma coisa é você ir para a Europa ou para os Estados Unidos. A América é um pouco a exceção como é o Brasil, né? Mas a América Latina é mais exceção ainda. Ou seja, não há o conhecimento de uma outra língua. Já na Europa o pessoal fala existe um outro problema que foi também mencionado por essa pesquisa da Folha de São Paulo. Não me lembro exatamente quando saiu, que o nível do português também não é lá essas coisas do profissional que vai para a escola, que vai fazer um curso nos Estados Unidos para se aperfeiçoar e melhorar o seu inglês. Então existe uma deficiência na língua nativa. Então se existe uma deficiência na língua nativa, como é que você vai aprender um idioma estrangeiro e ter um nível elevado de fluência desse idioma? Teve muitos brasileiros e brasileiras que foram para os Estados Unidos nos anos 50, 60, que eram praticamente analfabetos, né? Empregadas domésticas, e depois não aprendiam inglês, porque como é que você vai alfabetizar um adulto em inglês diretamente se ele não tem também a base do português? É difícil, né? É um problema de educação. Aproveitando, como eu também sou tradutor, intérprete e professor de inglês, eu tive a oportunidade de observar isso na Flórida, por exemplo, onde as pessoas elas não tinham realmente um grau de estudo aqui no Brasil e iam para os Estados Unidos e acabavam esquecendo a própria língua e misturando, criando um novo dialeto, né? Mas falando de interpretação, assim, existem vários fatos curiosos que ocorrem quando você está fazendo uma tradução simultânea, por exemplo, assim. Conta pra gente alguma história que aconteceu com... Um dos problemas que eu enfrentei, às vezes, é quando você pega um estrangeiro cuja língua inglesa não é a sua primeira língua, não é a sua língua nativa, e aí eles têm dificuldade, às vezes, com algumas palavras ou pronúncia, e a gente, como intérprete, tem que não só interpretar o que ele está querendo dizer, entendeu? Mas, assim, entender o que ele está querendo dizer na língua inglesa. Você teve alguma situação assim engraçada para contar para a gente? Sim, sempre teve várias, né? Uma delas foi no congresso médico, havia um médico, acho que das Filipinas, que não falava inglês e ele tinha que apresentar o trabalho dele em inglês. Então, ele tinha uma tradução de texto, isso há muitos anos, ele tinha as folhas de papel, tudo escrito em inglês e ele ia lendo palavra por palavra, praticamente, bem devagar. E nós que estávamos na cabine de tradução... Treinou muito, né? Treinou bastante. Muito fazer. Nós não tínhamos nem cópia daquele texto, né? Ele estava lendo. E ele estava no púlpito, no pódio, né? Com aquelas coisas, lendo devagar, barará, tal, com sotaque, difícil de entender. E em determinado momento, eu acho que ele foi pegar o copo d'água e as folhas todas caíram no chão. E aí ele não conseguia achar onde ele tinha parado, sabe? Ficou tudo fora de ordem. Uma outra situação foi numa tradução do Oscar no SBT, que ia entrar um cineasta, acho que era polonês, e então estava previsto no roteiro que ele entrava com um intérprete. Sim. Ele ia falar em polonês e o intérprete ia traduzir para o inglês e nós, os dois tradutores no Brasil, iríamos traduzir para o português ao vivo no ar, né? Sim. Só que chegou na hora, e o comentarista disse assim, se ele vai falar com o intérprete, vai ser muita tradução, deixa que eu faço o comentário, porque eu conheço a carreira desse diretor de cinema, eu sei mais ou menos o que ele vai falar, então eu faço alguns comentários. Mas chegou na hora, o homem entrou sozinho e começou a correr uma legenda bem rápida assim embaixo
da tela, né? E o comentarista não falou que ele não sei, na hora ele deu um branco, ele não comentou nada, ele empurrou para os intérpretes, traduz aí, traduz aí, traduz aí. Então foi o tempo de pegar a legenda passando, ouvir uma palavra ou outra, a legenda é muito rápida, né? Mas eu ouvi ele falar Academy, Nazism, Communism, thank you. Então, agradeço a academia por essa homenagem à minha carreira e também por tudo que fez o cinema americano contra o nazismo, o comunismo, porque era um país comunista que tinha sofrido também com a invasão da Polônia durante o nazismo, e saiu tudo bem, quer dizer, no fim, sai tudo bem. Agora, o que eu gostaria de ressaltar, Bedak e Luiz Cláudio, é que quando eu faço a tradução, eu uso os recursos do ator, do locutor e do músico, porque é uma arte interpretativa. A tradução simultânea, a interpretação, não pode ser nem sempre ao pé da letra, né? Não pode ser ao pé da letra, e você tem que traduzir e é um trabalho de alta concentração, né? Emoção, objetivo, ideia, sentimento, nuance. Então, eu procuro com a voz acalentar todos esses elementos, coisa que muitos tradutores não fazem também, porque não tem a formação de ator, não tem a formação artística de músico, que você tem, não tem a cultura, a veia artística. Então, tudo isso contribui muito para que uma tradução saia melhor, né? Mas voltando a falar, a pergunta do Caetano foi muito oportuna com relação ao inglês em si. Eu observo, por exemplo, que a gente observa hoje que o inglês virou uma indústria, né? Assim, o aprendizado de inglês. E uma indústria milionária, né? Milionária, que envolve muito dinheiro. E o que a gente observa é que o nível caiu bastante, entendeu? A gente vê muitas pessoas frustradas, né? Elas entram no curso de inglês com grandes expectativas e não conseguem, né, chegar num nível de articulação satisfatório. E algumas delas reclamam da seguinte maneira, que elas conseguem entender bastante, mas não conseguem falar. Qual a sua visão como educador e como professor nesta área específica? E que conselho você daria a essas pessoas que querem aprender e dominar? E apresentam esse nível de frustração, entendeu, em relação ao aprendizado? Bom, eu acho que a vida é um fluir constante, é fluxo, então, e é ação. Então é importante conhecer os verbos em inglês, qual o significado deles e conhecer o uso das preposições, tá? Vocabulário é uma coisa que se vai recolhendo aos poucos, no dicionário, Google, na leitura e tudo mais. Então não é o problema. Existem a preposição é muito importante. A preposição é muito importante, né? O verbo, as ações. E assim, mas sobretudo a gente tem que aprender a não ficar inibido pela língua, porque é inglês, é uma pessoa estrangeira. Eu acho que existe muito fator psicológico da inibição. A pessoa fica com receio de estar falando uma coisa errada, não quer errar e trava a língua. Isso. Né? Então, procure ser comunicativo, simpático. E também a gente tem que entender a cultura, a diferença cultural. E até uma vez tive uma ideia de fazer, não realizei, um dicionário cultural ou transcultural. Os hábitos, por exemplo, o americano, ele mantém uma distância maior da pessoa. Isso. Tá? Os latinos, os brasileiros se aproximam mais. Mais paulista dá um beijinho quando é um almoço, dá um beijinho. Carioca dá dois beijinhos. O americano não costuma fazer isso. Agora, como são centros cosmopolitas que dominam o mundo hoje, né? Nova York, Miami, Chicago, Los Angeles, São Francisco, etc., São Paulo, Rio, né? No fim, você tem uma miscigenação cultural, quer dizer, o beijinho acaba sendo uma prática nos Estados Unidos, mas a gente tem que conhecer isso, os hábitos culturais, né? E se ninguém estuda isso, muito pouco. Então, se você aprender como é que funciona uma visita na casa de uma pessoa, um jantar, um namoro, um enterro, né? Um convite, a mulher, quando é apresentada ao homem, ela normalmente estica o braço, a mão para cumprimentar. Depois não dá a mão mais. Então o brasileiro sempre vem para dar a mão e as mulheres ficam às vezes um pouco assim sem jeito porque não entendem. Então isso tudo pode levar a preconceito, desentendimento, a não comunicação. Seria bem oportuno o lançamento desse dicionário. Não é? Seria interessante. Muito interessante. Também os hábitos, a metalinguagem,
A gente sabe que a maior parte da comunicação não é por palavras, e sim por expressões corporais, afetivas, tudo isso. Então, para você falar inglês, na verdade, você precisa menos de palavras e mais de gestual, de espírito na coisa, né? Claro que tem que falar alguma coisa. Malcolm, infelizmente o nosso tempo terminou. Aproveito a oportunidade para agradecer a sua presença, os seus ensinamentos. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E o Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, pontualmente às 16 horas. Até lá. Obrigado.